Olá, o meu nome é Lisa Schwanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Soba, Maternal Moda Infantil e The Love Frequency. E olá, seja muito bem-vindo. Aqui estamos nós. Este episódio, atualmente pelo menos, será o último episódio deste ano, mas exatamente por isso trago-vos uma pessoa que, se eu estou sempre a dizer que são pessoas especiais, e efetivamente são, esta pessoa ainda é mais especial, porque foi a pessoa que me trouxe à vida. Então, sem mais demoras, e espero que este seja um episódio maravilhoso, para que todos possamos entrar no novo ano com um gostinho diferente. Então, mãe, sem mais demoras, seja muito bem-vinda aqui ao meu podcast. E eu costumo sempre perguntar a todos os convidados que estiveram aqui quem é que eles são. Então, neste caso, também te pergunto a ti, quem és tu? Então sou tua mãe e boa tarde a todos. E sou uma pessoa simples, como tu sabes. Nasci, como Deus sabe, com falta da mão direita e do antebraço. Sou filha de pessoas maravilhosas, os meus pais foram uns santos. E a minha mãe e o meu pai foram pessoas sempre muito respeitadas, com muito carinho, com muita sabedoria divina. Nasci em casa com duas vizinhas, que eram as senhoras que iam lá receber os bebês quando as cegonhas traziam de França. E a minha mãe ficou doente. Não morreu porque Deus não quis, porque eu precisava de mãe. E o que é que aconteceu? 3 dias depois a minha mãe começou-se a perceber que eu de facto não tinha a mão e o braço direito e ficou a começar a inchar, o corpo dela inchou todo de tal maneira que quando ela recuperou psiquicamente, começou a deixar cair o cabelo todo, do corpo, todo, lhe caiu o cabelinho todo. Mas, felizmente, depois voltou tudo ao normal. A minha mãe ficou psicologicamente bem, fisicamente também. Foi uma boa esposa, uma boa mãe e uma boa avó, como tu sabes. Então, fala-nos um bocadinho mais sobre esse nascimento, porque, pelo menos para mim, é a primeira vez que estou a ouvir também essa história. Eu não gosto de falar do meu passado, porque, felizmente, não me envergonho de nada. De qualquer das maneiras, tenho um bocadinho de sofrimento, porque, como eu disse, antes de começar aqui a falar para vocês, ali fora particularmente, tinha começado a dizer que venho da tal miséria que se chamava miséria, o tempo da fome, era mesmo miséria, que o Estado nem sequer deixava as pessoas lerem um livro para não aprenderem, não saberem mais do que aquilo que eles queriam. Era através da leitura que nós temos os descobrimentos, desenvolvimento de psíquico, da nossa inteligência, da memória, até do visual. Através da leitura nós vamos aproveitando muita coisa. E quando eu nasci, e mesmo alguns anos depois, ninguém estudava, ninguém aprendia a ler, que era para não saberem, e irem sempre, já passou. Irem sempre, de certa forma, obedecendo. Era isso mesmo. Cumprindo aquilo pronto. Que era para... Era sempre para 4 ou meia dúzia deles se orientarem, isto era de meia dúzia de senhores. Então, mas, e estavas a dizer, quando nasceste, estamos a falar de 1943, então, há 80 anos atrás, como é que foi este parto em casa? Como é que foi para a tua mãe, daquilo que tu sabes, de acordo com o que tu sabes, de repente a sua bebê, porque acredito, obviamente não havia ecografias, portanto também não era nada que a pessoa soubesse previamente. Como é que foi? Conta um bocadinho mais, se puderes. Bem, mas não se lembra nesse ponto, pronto, é porque de facto sei que havia
falta de todas as coisas. E também do conhecimento de todas as coisas. As pessoas deviam ter sido ensinadas, pelo menos, quando houvesse alguma fatalidade de qualquer criança nascer defeituosa, como eu nasci, as pessoas terem mais sabedoria para poderem tratar, para não deixarem a alma perturbada da maneira que a minha mãe ficou perturbadíssima, a pontos, como eu digo, de encher toda. E o cabelo, não é? Caiu o cabelo. E socialmente, como é que era socialmente quando numa família, num seio familiar, alguém nascia diferente do comum? Se não fui rejeitada, tenho a certeza disso, todos acarinhada, era a coitadinha da menina, coitadinho dos pais, era o que as pessoas diziam, e pronto, a falta de sabedoria fazia isso, filha. Tinham pena, era pena, a palavra pena, mas a pena tem as galinhas, de maneira que, olha, foi dificuldade em todos os sentidos. Então, e depois, como é que foi para ti ires crescendo? Como é que é para alguém crescer com falta do seu bracinho? E mais ainda nesse contexto em que as pessoas, como tu disseste, como não tinham tanto conhecimento, obviamente entendiam, percepcionavam de uma determinada maneira. Como é que foi para ti crescer? Ao pé das outras meninas eu sentia-me igual a elas, fazia o que elas faziam. Olha, faziam uma coisa que elas de facto não faziam. Queriam que eu brincasse com elas, com a parte do braço que não tinha a mão, que lhes esfregasse no corpo. Principalmente no pescoço, riam à gargalhada nas palmas das mãos, elas riam, fugiam de mim a brincar, para ir fazer mais e mais à frente. Brincava com todas. Tinha uma menina que era, naquela altura, filha dos senhores, dos ricaços, gostava muito de brincar comigo por causa de fazer-lhe cócegas. Nunca mais a vi. Chamava-se Isabel, já não me lembro o resto do nome. Éramos mesmo amigas para a brincadeira. E depois? Foste crescendo? Depois fui crescendo, fui aprendendo, fui sendo teimosa. A mãe dizia, não faças, e eu fazia mesmo que era para aprender. Não vais para aí porque se não cais, eu ia para não cair, mas às vezes caía, como sempre. Tenho aqui um buraquinho aqui na testa de ter caído. Ia para cima das árvores, brincava. As coisas que eu descubro neste episódio. E mais? Mas, olha, ia para cima das pedras, das pedras fazia um cavalo. Cavalinho. Era muito bom brincar. No campo era tão bom. Isto porque era no campo. Mas e quando chegou a idade escolar, por exemplo? Então, quando chegou a idade escolar, olha, no ano que eu tinha meus 10 anos, ou 10 ou 11, caiu neve no Algarve. Ficou no dia de madrugada vidro. O chão, todo o chão era vidro. E eu sou muito teimosa. Persistente, a palavra teimosia não existe. Para mim é persistência. Era dia de escola e eu quis ir para a escola. Arranjei-me de manhã em casa, não fazia mal. Então fui para a rua e quando cheguei, aí uns 50 metros, depois de ter andado da casa dos meus pais, caí, tive de gritar para me irem ajudar a levantar e voltei para trás porque não havia aulas, não havia nada, pois o chão estava todo envidrado. Então, mas espera, para contextualizar aqui também, nesta altura, por norma, acho eu, ajuda-me e corrige-me, principalmente famílias de classe mais humilde, as meninas iam para a costura, não iam para a escola, certo? Ainda não era a altura de irem para a escola, mas já havia muitas meninas que iam, pronto. E tu pediste mesmo à tua mãe para ir, de acordo com o que me tinhas dito? Para a escola primária, eu fui como os outros meninos, com os meus irmãos, que andavam todos na escola primária. Ok, então a primária era, entre aspas, obrigatória? Era obrigatória, quer dizer, a primária, era acessível, o Estado já ia fazendo obrigatoriedade. Só ia quem queria, pronto. E eu gostava muito de ir, que era para aprender. E depois da primária, então, é que as meninas iam para a costura? E depois da primária, quem tinha possibilidade já ia para tirar para os estudos para as universidades. Quem não tinha possibilidade ia então para as costuras, iam para trabalhar nos campos, ajudavam na casa, e os pais trabalharem e os filhos ficavam em casa para tratar das coisas.
Não era ser escravos dos pais, era a mesma vida que era mesmo assim. Havia falta de emprego, havia... E então, e tu pediste à tua mãe para ir para a escola? E eu não pedi à minha mãe para ir para a escola. Eu tirei a 4ª classe e fiquei em casa com o meu irmão e os meus irmãos que não trabalhavam ainda. Mas depois os meus irmãos começaram a trabalhar e eu também queria trabalhar e fui experimentar a trabalhar. Eu fui apanhar alfarrobas, eu fui apanhar amêndoas, eu fui apanhar figos, eu fui apanhar azeitonas. O que é que, enquanto as outras pessoas apanhavam uma canastra, eu apanhava só um cesto. E o que é que isto significa? Que não dava resultado de estar a trabalhar, que não valia a pena. Depois fui para a costura. Também andei 3 meses na costura. Também verifiquei que não podia, ficava com muita dor na coluna, porque como não tinha a mão, e como não tenho a mão, trabalhava em cima do joelho. Ficava com a coluna dobrada a trabalhar em cima do joelho. A costura também verifiquei que não dava. E depois ainda fui semear favas, ainda fui semear ervilhas, que é atrás de um arado, ou à frente, conforme a situação. Também verifiquei que não podia, que tornava-se muito cansativo para mim andar com o cesto, não no braço. E estava sempre a reclamar. Nessas alturas já comecei a reclamar que queria ir para a escola para estudar, para experimentar outro emprego, onde eu pudesse ganhar para me orientar diariamente sem andar com este sacrifício, que era mesmo sacrifício. E um primo meu, que andava também a trabalhar com o arado, um dia já não podia ouvir todos os dias a mesma coisa, disse: esta noite chego a casa, como e vou à casa do teu pai, vou falar com o teu pai. E eu dizia: então vai lá, que eu tenho dito isso todos os dias, quero ir para a escola, que assim não, isto não é vida para mim. Até que o meu primo foi e o meu pai e a minha mãe nessa noite resolveram, de facto, prepararem-se para eu ir para a escola. No dia seguinte a minha mãe levantou-se e foi à cidade falar com as professoras de moral para lhe pedir a opinião delas. Como sempre, os pais naquela altura, então ainda pior, as meninas não podiam sair de casa por causa dos rapazes. E a professora de moral disse isso aos meus pais, que a escopa ao pé do lume tantas vezes vai que até que arde. Mas a minha mãe e eu, que sou muito teimosa e queria ir, fomos falar com uma prima dela que tinha 7 filhos, uma menina e 6 meninos. Se nos dias que chovesse muito, se eu podia lá ficar em casa com eles, para não vir, porque eu ia a pé da minha casa, levava 1h e 45 minutos, minha querida filha, não é brincadeira, para lá e outra para cá. No inverno, com frio, com chuva, com vento, com trovoada. A subir velados e a descer montanhas. 45 minutos de andamento a pé, não é brincadeira, de um lado para o outro. Não, 1h e 45. 1h e 45. Pois. Mas, entretanto, felizmente fui para a escola. Não era muito boa aluna, porque também não estava já tanto habituada e também não tive logo os livros todos. Só tive aquilo, comprei 1 ou 2 e os outros ia adquirindo. Iam pessoas que não estudavam e que me iam dando os livros. E depois o meu pai esperava por mim. Uma noite passei pelo meu pai e por mais 2 ou 3 homens e disse boa noite. E fui-me embora porque não conheci ninguém. Vê lá a tua escuridão que havia. Pois não eram estradas iluminadas ainda, não era nada disso. Não havia condições nenhumas mesmo, não havia caminhonetas, não havia nada. E depois, a partir daí, como eu de facto... E nas noites de chuva ficava na casa da tal prima. Filha, deixa-me estar... Então. E depois, quando cheguei à altura de ficar de férias como as tuas meninas estão agora, fiquei de férias, os meus pais foram falar com o diretor da escola, deram-me passagem de caminhoneta, que em vez de levar 1h e 45, levava só 45 minutos, da minha casa à caminhoneta. Depois comecei a ir de caminhoneta e vir. E meu pai continuou a esperar para mim, porque a caminhoneta não é caminhonetas como agora. Havia o que é que ias dizer, que travaste um bocadinho? Já passou.
Então o que é que... Não me aconteceu nada de mal, filha, não te preocupes. O que é que aconteceu é muito doloroso uma pessoa vir sozinha, de noite, a chover, com trovoada, com vento, sem chapéu, sem guarda-chuva, sem gabardine, se calhar com os sapatos rotos. E passar pelo pai, dizer boa noite e não ver que era o pai com os outros amigos. Era isso que eu ia dizer, mas pronto. E ele também não te reconheceu? Meu pai conhecia, estava à minha espera, sabia que era eu, minha filha. E quando eu digo boa noite, meu pai, todos disseram boa noite, eu não ouvia a voz do meu pai. Mas eles todos sabiam que era eu, pois eu disse boa noite. Era mesmo escuridão, não se via mesmo nada. Vinha na estrada, porque deste lado é chão, deste lado é alcatroada. Eu vinha pela estrada alcatroada até um certo sítio. E olhando hoje em dia, com os teus quase 80 anos, para trás, para essa história de vida, não é história, é uma realidade que viveste. Hoje em dia, olhando para trás, o que é que tu dirias sobre isso? Sobre a tua pessoa? Sobre a minha pessoa, fui uma pessoa muito cheia da graça do Senhor, Deus do universo que é verdadeiro, e quem quer acreditar que acredite, eu acredito e tenho sentido sempre isso, sempre esteve comigo, mesmo a minha persistência, foi Deus que me ajudou, porque muitas colegas que começaram na escola comigo desistiram, e eu, pela falta da mão e pela minha persistência, acabei de tirar um curso e felizmente tive mais uma aventura. Outro primo meu tinha uma moto, que eu nunca cheguei a andar nela porque não quis. Eu já ia dizer, afinal, não andaste pela primeira vez de moto connosco na Índia, mas afinal andaste. Não andei, filha. Não, andaste connosco pela primeira vez. Andei com vocês pela primeira vez. Não andei com o meu primo, porque meu pai tinha-me dito, as outras meninas, aconteceu-lhes isto e aconteceu-lhes aquilo. Para que não te aconteça, eu não te quero a boleia de ninguém. E eu não quero boleia de ninguém. Não. O meu pai mandou o meu primo ir-me pescar uma vez e eu não fui. Porque, de facto, promessa é promessa. Não se deve dizer sim e fazer não. E o que é que me aconteceu? Por causa de eu não ter ido na moto com o meu primo, é que os meus pais foram pedir ao diretor da escola uma autorização para que o dono das caminhonetas autorizasse que eu fosse em viagens, chama-se com o cartão escolar, pronto. Na altura era regalias que a escola dava também, com a combinação que já nessa altura já havia misericórdia. Já tinham pena de quem precisava e quem queria, mas era preciso querer. E olha, a vida é muito linda. Tirei o curso, depois, outra aventura, outro primo meu tinha uma moto e um dia precisou de arranjar a moto. Foi a uma oficina e o patrão, o dono da oficina, diz, preciso de uma mulher para aqui, do rapaz, de uma pessoa que me depois me ajudar no escritório. E eu tinha acabado o curso, havia para aí 2 meses. Diz o meu primo assim para o senhor, olha, tenho uma prima que tirou aqui um curso e agora está desempregada, ainda não se empregou. Então ela que venha cá amanhã. E eu fui e fiquei lá empregada. Estive lá 3 meses. E depois, no fim dos 3 meses, a minha melhor amiga, que era com quem eu repartia o meu almoço, que era coisas caseiras do campo, essa minha melhor amiga também se tinha empregado numa agência de caminhonetas e fez para lá qualquer coisa que não sei o que foi, não me interessa, e a mãe dela era empregada da esposa do dono do escritório. E como ela ficou desempregada, a mãe também tinha muitos filhos, para colaborar com a senhora, a esposa do meu patrão, pediu para que ele me mandasse embora para pôr lá a minha tal melhor amiga. E aconteceu isso. O senhor disse-me que já não precisava dos meus serviços e eu fiquei outra vez desempregada. E o que é que me aconteceu? Fiquei em casa, como toda a gente, sou uma inválida, não vale para nada, andei este tempo todo a estudar
e não posso estar empregada porque até a minha melhor amiga me tirou o meu emprego. Mas eu vou dizer, peguei no braço para me matar. Num braço? Um braço, uma corda. E depois fui lá para debaixo de uma árvore e ouvi uma voz dizer assim: tu estás a cheinha de sono, vai dormir que teu mal é sono. E deitei-me e fiquei a dormir. Quando acordei, voltei Debaixo da árvore ainda? Debaixo da árvore ainda, com certeza. Fui para casa, estava o sol a esconder-se. E eu digo: oh mãe, o sol está a nascer e eu dormi na rua. Então anda lá, minha filha, nós vamos jantar. E depois o meu pai e a minha mãe nessa noite, mais uma vez, resolveram escrever para uma prima, outra vez os meus primos, glória a Deus por isso, escreveu para uma prima que morava em Lisboa, se tinha um espaçozinho para mim, para poder cá, a ver se me procurava emprego para eu me empregar em Lisboa, porque só falava naquela altura, já se começava a falar que as pessoas do campo vinham para Lisboa trabalhar. E a minha prima disse-me que sim, e eu vim-me embora para Lisboa, para a casa dessa minha prima. E quando cheguei à casa da minha prima, o taxista disse: olha, minha senhora, é aqui. Pegou na mala, a minha prima, ele tocou a campainha, a minha prima abriu a porta, ele levou uma mala até lá dentro do patamar da casa, do prédio, e entretanto veio uma senhora lá de cima e pergunta-me quem é. E glória a Deus, eu digo: olha, és tu, Vitória. Era uma menina que estava casada com um primo meu, uma senhora, uma rapariga, que estava casada com um primo meu e que tinha sido uma menina que eu conheci no exame da 4ª classe. E o pai dela tinha sido amigo do meu pai na tropa, mas nós não sabíamos mais nada, a história é só assim por aqui. Depois, como tinha sido essa menina que eu conheci no exame da 4ª classe, que fiquei a viver com eles, fiquei muito feliz, era como se estivesse na minha casa, porque sentia muito bem com ela, e eram os primos da minha mãe, que também me sentia muito bem. Fui lá feliz, até que um dia os meus primos foram para a África do Sul, e eu fiquei na casa sozinha, e a minha mãe mandou vir o teu tio Manuel, que tinha 11 anos na altura, para ficar comigo lá na casa. E depois, quando eles regressaram da África do Sul, 2 ou 3 anos depois, quando calhou, a mãe eu estava habituada a fazer a minha vida normal lá na casa, e o que é que eu fazia? Descascava uma batata ou duas, conforme o tamanho da batata, preparava o almoço para o tio Manuel levar para o trabalho. E a minha prima acordou um dia mal disposta e diz-me: pois, não sabes o valor da água, não sabes o valor da luz, estás-me a gastar água que eu peguei na batata e não pus o alguidar para baixo da lavagem da batata. Mais uma vez, glória a Deus, que há males, que nós dizemos que é males, mas não é males, são coisas que têm de acontecer para nós mudarmos, para podermos, é um patamar que nós temos que pular. Mais uma vez, a minha prima ficou muito aborrecida comigo, porque estava-lhe a gastar a água, que ela não sabia o preço da água, né? Pronto, coisas assim. E eu fui para o trabalho, já estava a trabalhar. Onde é que eu estava a trabalhar? Na Caixa de Previdência, na Alameda Dom Afonso Henriques, onde é agora o Ministério da Saúde. E cheguei lá e contei, como estou a contar agora, que a minha prima de manhã levantou-se mal disposta e caralhou comigo por causa de estar a lavar uma batata à torneira sem pôr o baldinho para aproveitar as águas, para se aproveitar as águas para as casas de banho. E uma amiga minha, lá da Segurança Social, disse: olha, como Deus é bom para ti. O pai da Rosa comprou agora um andar e vai entregar o andar dele ao senhorio. Se tu quiseres, o meu pai é teu fiador e ficas com a casa. Uau. Então está bem, digo eu, então está bem. De maneira que o pai dela foi falar com o senhorio, também com o pai da Rosa, em vez de ir entregar a chave ao senhorio, levaram logo o meu nome para ficar com a casa. O senhorio disse que sim. O pai da minha colega de trabalho foi meu fiador e eu fiquei a viver naquela casa que tu nasceste. Onde tu nasceste, quer dizer, quando vieste na maternidade, tu nasceste na maternidade. Então, mãe, e olhando para essas histórias todas que estás agora a contar, e tu tocaste num ponto de que realmente há males que vêm por bem, para nós mudarmos e subirmos mais um patamar,
Então, olhando para essas e para todas as outras histórias da tua vida, e quanto a esta questão de realmente teres a vida a encaminhar-te para onde te queria, o que é que tu dizes hoje em dia também, olhando para tudo isso? O que é que eu digo em dia, filha? Digo que não há dia sem noite. Portanto, todos nós temos a nossa escuridão, todos nós temos as maravilhas do sol que nos dá a luz e que devemos de aproveitar. E quando há noite, devemos de ficar como a noite, ficar caladinhos e sossegadinhos, que a noite é para estarmos sossegados. No dia seguinte, depois é maravilhoso o dia. Olha, e há aqui 2 episódios que não sei se surgirão, mas já agora se calhar trago-os eu. Tu, quando eu era pequenina, contavas um episódio da morte de um dos teus irmãos. E eu lembro-me de ficar fascinada e de sempre pedir para que contasses mais. E tu travavas ali. Como neste momento estás-me a contar tantos episódios que eu não conheço, se calhar vou experimentar pôr aqui este, saber se por acaso vem mais alguma coisa. Queres partilhar connosco esse episódio da morte do teu irmão? Porque eu costumo dizer, e as pessoas que me vão seguindo, que já me conhecem mais, pelo menos há mais anos, acreditam que eu sou uma mulher de fé, e eu tenho sempre dito, no fundo, que a minha fé vem da minha mãe. Que não sei se por uma educação direta, claro que também sim, mas se calhar pelo exemplo prático, às vezes por caminhos diferentes, mas a fé estava lá. E então essa fé chegou-me a mim. E esse episódio, para mim, também mostra muito algo que transcende o racional e só o físico. E quando nós às vezes duvidamos de tudo, esse episódio subtilmente mostra tanto. Podes partilhar um bocadinho a morte deste teu irmão? Então está bem. Quando eu tinha os meus 10 anos, a minha mãe ficou com um bebê, um menino, e o menino cresceu, e quando o menino tinha 1 ano, até foi no dia do ano, quando o menino fez 1 ano, foram fazer o batismo do menino. E como eu tinha dito, por causa dos meus estudos, da minha casa lá à cidade onde havia as escolas, a igreja, levava-se 1 hora e 45 minutos. Mais uma vez, foi no inverno. Era dia de chuva, de trovoada. Os guarda-chuvas não precisam abrir chapéus porque não se pode, não vale a pena, o vento não deixa. Então o que é que acontece? O menino chegou à igreja todo molhado, mas os meus pais, porque não havia as gabardinas, ou nós não tínhamos, pronto. E o menino enxugou a roupinha no corpo. Começou a ficar doente a partir desse dia, com uma febrezinha, com uma tossezinha, maltratado, mal vestido, mal comido, e ficou doente, a barriguinha começou a ficar dura, a ponto de ficar azul da cor do céu, minha filha, e muito dura, muito alta, parecia uma panela que estava no bebê. E o que é que a minha mãe foi com ele a muitos médicos, tratou-de com muitas coisas do campo, incluindo com pintainhos, abria os pintainhos, não me lembro como é que ela fazia, se era os caldinhos para dar ao bebê, muito galinhitas, já não me lembro muito bem. Só sei é que o meu pai trabalhava e naquela altura trabalhava-se do nascer ao pôr do sol. E nas nossas casas aos trabalhos, claro que também tínhamos de ir de noite e vir, porque era do nascer ao pôr do sol, não é brincadeira nenhuma o trabalho. E a minha madrinha, da batismo, tinha-me oferecido um pintainho, que ficou uma galinha, que punha ovos diariamente. E 3 dias antes do meu irmão morrer, nós tínhamos uma figueira na rua, que tu já não conheceste a figueira, só conheceste foi a alfarrobeira. Eu conheci uma figueira em frente da casa. Então está bem. A galinha pulou para cima dessa figueira, bateu as asas acima da figueira e cantou 3 vezes como o galo. E uma galinha? Uma galinha. E a minha mãe foi levar no dia seguinte o almoço ao meu pai e disse ao meu pai, o menino deve estar a morrer. E contou-lhe o episódio da galinha, para o meu pai ir a casa, porque o meu pai teve 8 dias que não ia à casa por lá motivos de trabalho. E então, no dia seguinte, o meu pai foi a casa nessa noite e antes do meu pai entrar em casa apareceu-nos um cãozinho pequenino com umas patinhas brancas,
um cãozinho amarelo, e tinham uma estrelinhazinha, como nós dizemos, na testa. E esse cão correu-nos a casa toda. O meu pai entrou, quando o cão já tinha corrido a casa, o cão foi embora, o meu pai ainda ouviu o cão ladrar, e o uivar também. O meu pai entrou em casa, cumprimentou-nos e foi para o quarto do menino. O meu pai ajoelhou-se ao pé da cama, deu um beijinho ao menino, e o menino deu um gemido e morreu. Estava mesmo à espera que o meu pai chegasse. No dia seguinte, naquela noite, fui chamar o tio António, fui chamar o tio Joaquim, fui chamar lá as famílias, os vizinhos. E depois o menino, quando ficou com a barriga muito azul, muito inchada, depois fizeram o funeral e pronto. Mas e porquê que a tua mãe, porquê que a minha avó foi à cidade ter com o marido, com o teu pai, com o meu avô, a dizer, olha, vem para casa porque o menino deve estar quase a morrer? Porque isto porque a galinha... Sim, por esse motivo mas, da galinha. Mas dizia-se que uma galinha se cantasse como o galo era um mau presságio? Sim, diziam isso. E depois também como o menino estava já mesmo muito mal. Já não comia, já não queria maminha, já havia muitos dias, portanto já se via que estava no final. E o médico devia também ter dito com certeza que não valia, estava já por pouco, como eles dizem. E porquê que tu contavas? Claro que são pormenores e são pequenos detalhes, mas às vezes lá está, nos detalhes está tanto que para uma mente racional a mente realmente não entende. Esse cãozinho pequenino que tu dizes, amarelinho, ou imagino que seja um castanho clarinho, com umas patinhas, portanto, tu dizias que era como se fossem 4 luvinhas, não é? Uma luva em cada pata. Umas meinhas. Como se fossem umas meias, exato. Sim, sim. E com uma estrela. Portanto, esses pormenores que tu ainda hoje recordas, de alguma forma, tu entendeste também como sinal. Era sinal de bem, meu amor. Mais nada, não. A galinha foi um aviso. E o cão foi uma visão já foi Então, entrando aqui nestes avisos e nestes sinais do bem, porque eu também acredito em sinais que realmente a vida nos traz para nos encaminhar para o bem e para melhor ainda. Uma preparação. Então, falando sobre isso, fala-nos agora sobre sinais na vida, sobre o que tu sentes, sobre fé. Isso é que é um bocado mais doloroso. Por exemplo, sei lá, minha filha, nem posso manifestar. Pronto. Porquê? Porque já não me lembro de tantas coisas, são tantas coisas. Olha, no meu emprego, atendia público e tinha uma colega que se chamava Teresa. E às vezes, com as outras colegas, dizia, parece a Madre Teresa de Calcutá. Com os meus pormenores, com as minhas... Olha, outra vez, quando tu nasceste, bem, uns 3 ou 4 anos depois, o tal senhorio, o dono da minha casa, que eu tinha alugado a casa, resolveu vender o prédio inteiro. E eu estava a trabalhar, não tinha conhecimento, a não ser pelas vizinhas quando cheguei a casa. E ele queria vender agora. Era agora. E então foram-me a bater à porta para eu ficar com o prédio. Eu combinei com o teu pai, não vamos, mas tu andavas, onde é que tu andavas? Andavas já na escola? Acho que estavas no Pelicano. Não sei se era no Pelicano, era. Era muito dinheiro, será que o nosso ordenado chega para comprar aquilo ou não chega, chega ou não chega? Fomos ao banco. E o gerente do banco esteve lá a fazer as contas, a ouvir a nossa conversa do teu pai e a minha, concedeu-nos o empréstimo para 15 dias depois. Como o senhor queria vender a casa rápida, ele marcou tudo para 15 dias depois. Nós disse que sim. Fui dar o sinal ao escritório do senhor, do dono do prédio. Quando eu estava lá, tocou o telefone. Era um dos genros de uma inquilina a querer ficar com o prédio. Dava-lhe o dobro do sinal que eu estava já lá para lhe entregar, dava-lhe o dobro, que era para ele poder dar o dinheiro para ficar ele com o prédio.
Mas claro, o senhor olhou para mim e eu disse-lhe, não, eu vim aqui para ficar com o prédio, já tenho tudo preparado, já tenho o empréstimo do banco, já está tudo, agora também não vou, por causa de outra pessoa me dar dinheiro, eu não vim para ganhar dinheiro, eu vim para ficar mesmo com o prédio. Mais um sinal do senhor para eu não desistir. Fica com o prédio, mas com as tu, de certa prestações. forma, viste assim. E era nesse sentido que eu te fazia a pergunta. Porque as pessoas que nos ouvem, e trazendo de tudo isto que tu estás a dizer uma mensagem para elas, nesse sentido de sinais do Senhor para que as pessoas também não desistam, cada uma nos seus próprios percursos e processos de vida, então diz-nos tu, o teu parecer, uma mensagem para estas pessoas todas. Então, Mediante todas essas experiências e sinais que tu foste sentindo ao longo da tua vida e que sem dúvida fazem uma mulher de fé, deixa uma palavra a quem nos está a ouvir, que possa encorajar e de certa forma ainda alinhar mais as pessoas também com essa fé. Quando se quer alguma coisa e que temos que acreditar no invisível, porque Deus é invisível, não se vê, mas se quem quiser sentir, sente a sua presença. E até ouve a sua voz, se quiser ouvir, porque se pode mesmo ouvir a voz do Senhor, é dizer, não desistas. Ou desiste por qualquer motivo. A pessoa é que tem que saber aquilo que tem que ter certeza de que quer ou não quer. Não pode desistir se quiser. E o que é que acontece? Eu não desisti. O teu pai estava para desistir. A mãe não desistiu e, graças a Deus, comprei, paguei. O teu pai foi-se embora. Espero que ele esteja bem onde está, onde quer que se encontre. Foi-se embora, faleceu? Faleceu, mas toda a gente sabe que ele faleceu. E o que é que aconteceu? Eu fiquei com as prestações, felizmente paguei-as todas, sem problema nenhum. Glória a Deus por isso. Tu foste uma menina que colaboraste dentro do possível, porque não me exigias muito, além das tuas exigências. É giro que eu ouvi a minha vida toda a chamar-me teimosa, afinal já percebi que a teimosia vem de ti. Não, é uma chama teimosa, mas é persistência. Tu és muito persistente, que é diferente. Pronto, mas eu aprendi isso depois mais tarde, que na verdade não era teimosia, era persistência. Era lutar por aquilo que se quer. Mas afinal, agora ao ouvir-te hoje, também tu és essa persistência em pessoa. E quem quer meninos também, que toda a gente que queira, tem de continuar a querer. Porque não se pode querer hoje e amanhã não se interessar já. Porque quem não se interessa o amanhã é porque não lhe interessa mesmo. E o que a gente quer desaparece. Vai para outra pessoa. Porque há muita gente que quer. Nós, na linguagem da espiritualidade, dizemos que quando a pessoa quer, e se realmente quer, deve realmente persistir, porque se andar aqui a deambular entre quero, se calhar não quero, se calhar não quero, na verdade, nas entrelinhas, está a dizer ao universo e a Deus, afinal eu quero, mas ainda não tenho bem a certeza se é para já. Portanto, é quase como se nós próprios é que estamos a criar um impasse. E a vida não nos dá porque nós ainda não assumimos se queremos ou não queremos. Então, lá está. Ainda ontem escrevi um post a dizer sobre isso. Não é que haja super-heróis ou super-heroínas. Está ao acesso de todos. Mas a diferença é essa, entre quem quer e quem segue realmente o que sente ou quem ainda não... Fica parado, não quer. Ou se calhar não é que não queira, mas ainda não assumiu que quer. Não é? Ainda não assumiu, ainda não se permitiu realmente mergulhar dentro de si, perceber que realmente quer e abrir-se a isso, acreditar nisso, confiar na vida, de mover-se nesse sentido, com essa energia. Não ter medo, é seguir em frente sem medo, não olhar para trás. E depois acreditando naquilo que tu estavas a dizer. Há episódios mesmo bíblicos... que hajam portas que se fecham, é para que outras melhores ainda se abram. É isso mesmo. Para subires mais um patamar, usando a expressão de há isso. pouco que tu usaste. É não olhar para trás, é seguir em frente, sem desistir. Olha, e já agora vou trazer outro episódio que certamente muitas das pessoas que nos vão ouvir e que nos estão a ouvir já conhecem, mas eu acredito que nunca é demais contá-lo. E agora, se calhar, conto eu aqui um bocadinho, mediante o que a minha mãe me contou uma vez apenas na vida, mas eu estive tão atenta, porque era tão raro tu partilhares de ti, que realmente quando o fazias eu ouvia com todos os meus ouvidos, com todos os que eu tinha físicos e não físicos, acho eu. Então tu contaste-me que ali aos 16 anos, mais coisa menos coisa, quando andavas então na escola, que tinhas pedido após esses empregos de experiência que tiveste e percebeste, não, realmente isto não é para mim, eu tenho que ir para a escola, tu apaixonaste-te por um rapaz da escola. Não, é apaixonar. Pronto, não importa, São eu trago coisas a palavra de criança. paixão, está tudo bem. E esse rapaz também gostou de ti,
ou estava encantado, ou estava engraçou também, não interessa o termo. Pronto, e o certo é que a mãe desse rapaz foi até ao campo, à tua casa, e como era casa de campo, eram portas abertas, e ela entrou e virou-se para ti e disse: onde é que já se viu, tu, com falta de um braço, achares que podes vir a namorar, a casar, a cuidar de um homem e a ter filhos? Porque se Deus te fez nascer assim, é porque és uma pecadora. Tu não prestas para isso, isso é um castigo de Deus. E aquela mulher, de certa forma, fechou o teu coração. Isto foi assim que eu interpretei, está bem? Se calhar eu não gosto de trazer a palavra interpretação, mas foi assim que eu senti. E eu costumo dizer, até já houve aqui outros episódios que eu disse e que a pessoa que estava aí como convidada, porque às vezes falávamos em mapas de vida ou em human design, etc., me disseram que sim, realmente eu tenho uma das minhas, vamos dizer, capacidades, ou todos têm as suas capacidades, mas é, pelo menos assim que eu entendo, é quase como se visse o que me vai sobressaindo, como se fosse uma espécie de Matrix, que eu sei que tu nunca viste o filme, portanto, Matrix para ti não te diz nada, mas para quem está a ouvir eu sei que diz. E então, para mim, o que isso me disse, este episódio teu, foi que realmente tu fechaste o teu coração nesse momento. E esta mulher foi dura, mas lá está. Não é olhando com o sentido negativo, mas olhando com o sentido... Sim, que essa senhora ajudou muito. Que tudo tem o seu propósito. Que fez com que eu fosse forte. Não precisei, felizmente, de namorar, porque o único namorado que tive foi o teu pai. Espera, então, dos 16 anos, eu não namorava com o rapaz. Eu era amiga dele. E se calhar lá está, fez-te ser independente, não pensar que era, se calhar, casando, como na altura ainda era, as mulheres casavam e se calhar acabavam por depender um pouco até financeiramente dos maridos. Se calhar era o mais comum, vamos dizer assim, acredito eu, pela história. E tu, como esta mulher te disse tudo isto, tu sentiste, pá, realmente eu não vou casar, então tenho que cuidar de mim. E isso empoderou-te nesse sentido, fez-te ser independente. Mas espera, deixa-me só continuar um bocadinho. Portanto, tu tinhas 16 e, digo eu, usando a minha expressão, e depois já te passo a palavra, tu fechaste o coração. Curiosamente, nesse mesmo ano, nesse preciso ano, e lá estou eu que ia ver então o tal efeito Matrix, porque não foram vocês que me contaram, nesse mesmo ano o meu pai tinha 19 anos, vivia na Índia, do outro lado do mundo, e certamente apaixonado por alguma indianazita, nunca pensou vir a casar com uma algarvia, branquinha, na altura loira, de olhos verdes. Portanto, aos 19 anos dele, começa uma guerra colonial entre a Inglaterra e os restantes estados da Índia, mas também entre Portugal, Goa, Damão e Diu. E os meus avós convidaram o meu pai, assim como tantos outros indianos, os seus pais convidaram-nos a fugir do país para não ir para a guerra. Aquilo que eu imagino, porque lá está, não foi o meu pai que me contou, é que ele fugiu, mas a pé, não é? Não, há 80 anos, não há 80, mas há 70 anos, não era que as pessoas tivessem o seu carrinho, ou o avião disponível, ou o dinheiro para passagens aéreas, que lá nem avião havia, e, portanto, fugiu possivelmente a pé, por entre florestas, tempos mais úmidos, outros secos, se calhar naqueles barcos clandestinos que às vezes ouvimos falar nas notícias que naufragam numa costa italiana ou europeia, e chegou a Moçambique. Entretanto, também ele, com tudo isto, fechou o seu coração no meio daquela aflição toda. O que é para um jovem de 19 anos de repente ter que fugir do país, abrir mão da família e de tudo o que conhece e de repente ir para outro mundo que não conhece, chegar à África, não é? Que também não conhecia e, portanto, como é que é? Mas não parando por aqui, curioso que precisamente 20 anos depois, tu com 36 e o meu pai com 39, quis a vida trazer-vos aqui outro empurrão, que eu costumo sempre dizer que é uma dose homeopática, pelo semelhante. A homeopatia funciona por uma substância semelhante que produza um efeito para curar os sintomas, a sintomatologia que a pessoa já tem, já está a expressar na doença. Então, quis a vida que 20 anos depois, tu estavas naquela casa onde eu nasci, com o teu irmão, como tu contaste, e a minha tia, que já tinha casado com o teu irmão e que estava a viver ali contigo, já tinham tido um bebê, de repente esta criança chora, tu agarraste num instinto de mãe, de mulher, de ser humano e ao mesmo tempo de madrinha, e agarraste nele e a minha tia entrou
E eu compreendo a atenção, não estou aqui a julgar ninguém. Ela entrou e ficou deslocada do género, larga imediatamente o meu filho e não o deixas cair. Mas isto ativou a cura que há 20 anos antes tinha fechado o teu coração. Quando uma nova mulher te diz assim qualquer coisa tão impetuosa, tu sentiste, ok, espera aí, vocês convidaste-os a sair da tua casa, subiste outro patamar, não é no sentido de subir ou descer, ou não é no sentido de comparar com ninguém, é deste mais uma subida na escada da vida e decidiste naquele momento, olha, pois eu agora quero sim senhora casar e ter o meu filho, que durante 20 anos possivelmente fechaste o teu coração, foi assim que eu entendi, mãe. E nesse mesmo ano, exatamente nesse mesmo ano, porque a vida realmente é incrível, quando nós a vimos, e volto a dizer, nunca me foi contado, de repente, já após a morte do meu pai, a somar 1 mais 1, ou porque a vida quis que eu viesse a ler dessa forma, eu entendi tudo isto que estou aqui a partilhar. 20 anos precisamente depois, o que é que acontece? O meu pai em Moçambique também é, entre aspas, alvo de mais uma guerra. Portanto, uma vez mais, agora já com seus 39, vê-se forçado a sair de outra vida que conhecia ali em 20 anos e ir para outro país, recomeçar do zero. E aí conheceu-te e aqui estou eu. Pronto, então isto, eu acho a história tão bonita, porque nós às vezes achamos que nós é que sabemos o que é que queremos da vida e que nós é que queremos controlar a vida e que nós é que queremos impor e que dizemos com que idade é que vamos casar, com quem, quantos números de filhos, onde é que vamos trabalhar, o que é que vamos fazer. Nós queremos mandar na vida. E nesta história, repara, eu tenho a certeza que nunca tu pensaste em vir a casar com um indiano, ele nunca pensou em vir a casar com uma algarvia, loirinha. E se assim não fosse, não estava eu aqui, não estávamos nós agora aqui a trazer esta conversa. Isto foi a minha visão, e agora abre espaço para tu trazeres a tua, mas pelo menos para mim, fascina-me, sabes? Para mim a grande mensagem aqui é realmente confia na vida. E há uma frase que eu estou sempre a repetir, e vou repeti-la uma vez mais, que é do Agostinho da Silva, que abre este podcast, que é, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti. E eu acho que a minha história de vida, que não é a minha, foi a minha pré-vida, no sentido antes da minha concepção, também mostra uma vez mais isso. Se tu tivesses planeado, se calhar não era com o meu pai, se ele tivesse planeado, nunca pensou chegar a Portugal. Então, sabemos lá nós aquilo que a vida nos reserva. E para mim isto é, uma vez mais, uma confirmação, uma certeza absoluta, que nós só podemos fazer uma coisa, que é ter o coração aberto à vida, ter o coração aberto a Deus. Então, claro, sabermos o que é que queremos, quando é para decidirmos nós, mas ao mesmo tempo também ter uma grande capacidade de abrir mesmo, em termos vibracionais, em termos de tanto, que vai para além, lá está, do que as palavras podem dizer ou do que a mente humana consegue compreender e tentar formatar através de palavras. Não sei se queres tu dizer alguma coisa. Quando a tua tia chegou a casa e ralhou, ficou assustada para ter o bebê, para eu estar a tratar do bebê dela, eu não disse nada a ela, filha. Eu esperei que o tio chegasse, que o meu irmão chegasse com as chaves do carro, pedi-lhe as chaves e disse, vocês não se preocupem que eu vou dar uma volta. E fui dar uma volta até o Cacém. Da Alameda de Alfonso Henriques fui para o Cacém. Estava lá uma árvore, saí do carro, pus-me debaixo da árvore, os passarinhos começaram a cantar. E disseram-me, tens o passarinho, escuta o passarinho. E o passarinho disse, não te preocupes, que tens tratado sempre de crianças e vais continuar a tratar. Deus é bom para ti, sempre foi, porque eu sempre tratei muito de crianças, mesmo quando andava na escola, as crianças iam lá para a minha casa para eu tratar deles, sempre tive crianças. E como viste, quando fui para a escola, ia para a casa de uma prima que não tinha uma criança, havia uma que tinha uma filha, que depois essa filha veio para a minha casa. Mas havia uma que tinha 7 filhos, e que eu é que fui para a casa dessa prima que tinha 7 filhos. Então tu és a grande influenciadora de eu já ter 6 filhos. Se calhar nas entrelinhas, olha, estás a ver? Então o que é que me acontece? Eu dormia com pelo menos 5 crianças. Não dormíamos na cama, dormíamos atravessados na cama. E eu dormia, graças a Deus. No dia seguinte ia para as aulas muito bem, sem problema nenhum, como se tivesse dormido na minha caminha. Dormia muito bem com os meus primos.
E quando a tia chegou a casa e que não queria que eu pegasse no menino dela, porque eu de facto andava a trabalhar durante a semana, ela estava em casa, lá dizes tu que as mulheres estão sempre sujeitas, e a mulher trata dos filhos, trata da casa e fica em casa. A tia fazia o almoço, a mãe ia almoçar a casa e eu não pegava no bebê. Naquele dia, calhou, como eles foram à praça e eu fiquei com o bebê, fui tratar do bebê como se de facto, como trato das outras coisas. E quando o tio chegou, não ralhei com a tua tia, ela que ficou assustada de eu estar a tratar do bebê dela, que ela não pediu para tratar dele, ela pediu para ficar com ele, em casa com ele. E eu não precisava ter tratado porque ela chegou na altura. A tranquilidade, não se deve estar a reclamar às pessoas, a discriminar as pessoas no momento, porque nós ficamos todos enervados com ela. Eu fiquei triste por ela me ter ralhado, mas aquilo também foi mais um patamar que eu recebi para poder ultrapassar esse mais outro patamar. E felizmente que aceitei assim. Fui passear, quando vinha calma, vinha a hora de jantarinho, que ela, graças a Deus, fez-me o jantarinho como todos os dias, continuamos a almoçar e a jantar. Claro, infelizmente, começam as indiferenças, porque nós somos seres humanos e magoamos uns com os outros mesmo. Não se deve estar disto direi eu. Dar o tempo amanhã, porque hoje ficamos chateados, amanhã já estamos mais calmos, já vimos as coisas de outra maneira, não devemos discutir nas alturas. A discussão na altura não traz luz, só traz a mágoa. E o que é que acontece? Eu ultrapassei isso tudo, a dos tios também. Depois houve mais outra interpretação. Houve o 25 de Abril, levou 4 homens famosos à televisão. Foi o Mário Soares, foi o Sá Carneiro, foi o Álvaro Cunhal, foi o Mário Soares e foi outro que eu não me lembro o nome também, nem interessa. E mais uma vez, estávamos 4 pessoas lá em casa, depois do almoço, começámos a discutir, a conversar, a conversa que eles tinham tido na noite anterior na televisão. E todos deram a sua opinião. Como todos falaram de uma pessoa, faltava apenas uma pessoa para ser falada. E eu, então aproveitei a falar. Também aquele senhor disse isto. Quando eu disse também aquele senhor, a tua tia mais uma vez levantou-se, bate com a porta e foi-se embora para a cozinha. Que não se deve bater com portas, nem se deve fechar as gavetas quando não se pode fechar, não se bate com as gavetas. Deixa-se ficar a gaveta aberta, que mais tarde nós vamos e a gaveta já se fecha bem. Não se deve impulsionar as coisas para fazer na altura. Não faz agora, faz daqui a bocadinho, não faz mal nenhum. Não se bate com as portas, nem com as gavetas, nem nada disso. Não se deve incomodar quem quer que seja, com os barulhos. E então, mais uma vez, a tua tia levantou-se e eu não sei, passei-me naquele momento, passei-me e fui bater com a porta ainda com mais força. O bebê estava a dormir e acordou, começou a chorar. Nesse momento é que eu disse para o teu tio, olha, mano, tem paciência, procura em casa, que eu a partir de agora, pelos vistos, já não me dou com a tua mulher. Pois, sei política, eu não sou política, pronto, sem problema nenhum. Felizmente o meu irmão comprou o andar, é Odivelas, foi-se embora para a casinha dele, e eu comecei a namorar com o teu pai, ainda eles estavam lá em casa, e casámos-nos. Fomos felizes e tenho aqui uma menina com 6 filhotes maravilhosos. Então, olha, mãe, e para não nos alongarmos muito mais, uma vez mais pergunto-te e peço-te que tu deixes uma mensagem, agora depois de toda esta partilha, deixe uma mensagem para todas as pessoas que nos estão a ouvir. O que é que tu gostarias de dizer para encorajar ou para deixar no sentido, lá está, empoderando as pessoas, uma mensagem para elas? Então, deixa-me cá ver o que é que quer dizer. O que eu sinto em mim é assim: queres, vai. Não mandes, vai. Não desistas, vai. É escrever, é ler, é comprar, vai. Temos de ser nós a ir e a fazer. Não peças ao vizinho, pede a Deus, põe a cabeça na almofada e escuta-o, que ele fala para ti. Se quiseres ouvir, ouve. A ti também, minha filha. Se quiseres alguma coisa, como eu tenho dito, até já te disse, pelo menos aos teus filhos já disse. Se vocês não forem capazes de pedir ao vosso Deus, peçam ao Deus da vossa avó, que Ele dá-vos aquilo que vocês querem. Mas é com dar com saber, com sabedoria que querer.
Não é dar só para ter. Não é com orgulho. É com amor, é com carinho. É com o recebimento de prazer de ter, de ser feliz. Para ser feliz e demonstrar ao mundo que Deus é luz e que nós podemos trazer essa luz para mostrar ao mundo que é verdadeiro Deus. Viste, minha filha? Obrigada, mãe. Então, e já agora, agarrando nesta mensagem, e já que estamos a entrar num novo ano, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa para este novo ano. Então, para este novo ano é que as pessoas tenham calma, procurem descansar, pelo menos deitadas com consciência que estão para descansar o corpo, o espírito, a alma, para que tudo fique normal. Principalmente antes de responder, já percebi isso ao longo do Para no dia episódio. seguinte podermos sorrir, trabalhar, fazer. Não é mandar, é fazer. Sermos nós a fazer, a dar exemplo, para dar exemplo. E não é para dar exemplo, é para, o fazer faz bem. Enquanto se faz as coisas, o espírito está preocupado, está ocupado, não está a divagar. Queres ver porque é que Jesus procurou Pedro e procurou João para ser os seguidores dele? Porque eles não estavam a brincar, nem estavam no mar a nadar. Eles estavam a arranjar as redes que se tinham rebentado com o peixe. Portanto, faz com as tuas mãos, trabalha com as tuas mãos. Claro, tu trabalhas com os teus olhos a ler, trabalhas com a tua boca a falar. É trabalhar, faz. Não manda os outros fazerem, faz. E claro, se for preciso, também tens que mandar, não é, filha? Mas, em primeiro lugar, ser sempre tu a fazer. Sim, eu percebo, no sentido de quando a pessoa quer realmente fazer, não espera que o outro faça por ela. Pois, é isso. Devemos ser nós a trazer essa ação, sempre, essa energia. Sempre. Ouviram, meninos? É para vocês também que eu estou a falar, que vocês ouvem tudo. Façam. Não mandem, façam. Olha, então, e já agora, para fechar, eu não sei se faço bem dizer isto, mas no final eu convido sempre a pessoa que está à minha frente a fazer uma pergunta a mim. Eu não sei perguntar nada, mas pronto, tu tens tantas coisas boas, sempre todas boas. O que é que tu queres pôr no 2023? Que seja Deus a dar-te através de mim. Olha, eu agora quero ir de férias. É o que eu quero. Então, Quero ir apanhar sol e descansar. Então tá bem, que sejam umas férias descansadas, tranquiliza-te o teu espírito, a alma, e o corpo também precisa descansar. Pronto, é o meu primeiro desejo para 2023. Então, mãe, muita gratidão. Que sejas abençoada. Não gostou assim tanto estares aqui com as câmaras e com o microfone. Minha mãe só me dizia: "Oh filha, mas tu tens a certeza que queres que eu seja a tua convidada? Eu não sei o que é que vou lá dizer." Visto como disseste, falaste de coração. E acredito que Deus fala através de nós quando nós falamos de coração. É através de um livro, de uma leitura, de um passarinho, olha, de um passarinho, de uma borboleta. Nós vamos andar na rua e vimos uma borboleta, meninos, aceitam as coisas simples. São dádivas do Senhor, ouviram? Não é 50 mil euros que a gente encontra na rua que nos faz falta. É a borboleta e que nós sentimos que o Deus está ali presente. O Senhor anda no ar, anda em todos os momentos, em todas as coisas. Precisam nós aceitarmos isso. Sejam felizes. Pronto. Fica a tua partilha. Queres dizer mais alguma coisa? Não. Que sejam todos felizes. Aceitem as coisinhas pequeninas. Até num risquinho que uma criança faça, com uma caneta. Saber realmente ver a beleza nas coisas, É não é? isso. Em todas as coisas. Em todas as coisas, em tudo. Sentir, no apalpar, no ver, no mexer, no falar, no ouvir, no sorrir. Não precisa abraçar, meninos. Às vezes estamos a queixar-nos muito e, na verdade, tudo, até no mais simples, traz tanta mensagem. É verdade, num papel que a gente encontra na rua, às vezes apanha-se o papel para pôr no caixote de lixo que outra pessoa deixou cair. Lê esse papel que tem lá uma mensagem para ti às vezes. Não precisa de grandes coisas, numa palavra tem uma felicidade tão grande. Se a pessoa tiver o coração aberto, sem verdade, dúvida que a minha vida filha, dá precisa sinais crer. através de tudo. Sim. Obrigada, mãe. Que Deus Obrigada. vos ajude, que Deus vos façam a vida inteira sentirem a felicidade e que Deus vos dê sabedoria divina, meninos, para serem a luz para o mundo. Pronto, obrigada. E queres dizer mais alguma coisa? Então, muita gratidão a ti também, uma vez mais, porque nunca é demais agradecer. Gratidão por estares desse lado, gratidão por acompanhares a nossa voz. Tem sido um ano, ainda não fez mesmo um ano, mas realmente desde uma gestação a um período de parto e pós-parto, tens acompanhado aqui
todas estas mensagens que te vou trazendo e que os nossos convidados te vão trazendo. Portanto, espero que deste episódio retires também mensagens muito bonitas para ti. Um grande beijinho, um excelente ano novo e cá nos vemos no próximo ano. Este episódio tem o apoio de Soba, Maternal Moda Infantil e The Love Frequency.